Hello, queridos e queridas de todo o Brasil, meu nome é Verusca Costenaro, sou advogada e esse é o canal Doutorinha. Você quer ter informações aí nos mais variados ramos do direito, então esse é o seu canal. Aqui a gente trata de diversos temas, tá? Vai desde o direito previdenciário, ações cíveis e hoje a gente traz um tema também muito interessante e teremos uma convidada para lá de especial. É uma delegada da Delegacia de Defesa da Mulher e a gente vai falar sobre violência doméstica. Então é um vídeo muito importante e antes de chamar a nossa vinheta, eu vou trazer aqui dados da violência no Brasil. Acompanhe. 503 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora. A maioria se cala. Apenas 11% procuram uma delegacia de defesa da mulher. Em 61% dos casos, o agressor é um conhecido. 43% das agressões ocorrem dentro da casa das vítimas. 40% de mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de violência. Mais de 5 milhões de mulheres já sofreram assédio em transporte público e é hora de dar um basta. Aqui com a nobre presença dela, delegada doutora Patrícia Chalfun-Morim. Ela é delegada lá da primeira Delegacia da Mulher, aqui, né, que atende a região central, né, de São Paulo. E vamos ter o prazer aí de ter algumas informações sobre o combate, né, à violência doméstica, abuso sexual, enfim, várias informações aí importantes. Afinal, doutora, o que é a violência contra a mulher, né? De que forma que fica tipificada essa violência no âmbito da violência doméstica mesmo, no âmbito familiar? A gente queria alguns esclarecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Bom, violência doméstica, ela envolve uma série de fatores. Certo. Primeiro, um fator cultural, social e econômico. A gente ainda vive uma sociedade patriarcal. O gênero masculino, ele ainda não vamos dizer prevalece, mas a nossa sociedade ainda privilegia o gênero masculino. Certo. Para isso mudar, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. A violência doméstica, né, a Lei Maria da Penha, conhecida, né, Lei 11.340 de 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, ela já é um avanço. Ela já está aí há mais de 10 anos e ela já trouxe muita coisa boa. Então, o que é essa violência doméstica trazida pela Lei Maria da Penha? Primeiro, a lei vai trazer 5 espécies. Nós temos a violência psicológica, a moral, a física, tá? A sexual, que a gente vai abordar, né? E o interessante é que as pessoas costumam associar só a violência física, mas não a psicológica. Tem uma também. série, né, de outros tipos, né, de violência. A patrimonial também, né? A patrimonial, que muitas pessoas falam, poxa, como assim a patrimonial? Nem imaginam. Já é difícil para a mulher entender que às vezes aquele abuso psicológico também é configurado como uma violência, que dirá, né, na esfera patrimonial, realmente é muito desconhecido, né? A lei, é importante enfatizar que a Lei Maria da Penha não traz crimes, tá? O crime você vai ter que buscar lá no Código Penal. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Violência moral. No Código Penal eu vou encontrar injúria, que é um xingamento, né? Por exemplo, sua vagabunda. A difamação, que ele fala para alguém que ela é vagabunda, ou calúnia, né? Calúnia está associada a um crime, sua ladra. É um exemplo. Ok. Então, isso associa a violência moral. Ok. Violência física, lesão corporal, vias de fato, tá? Violência patrimonial. A gente tem um crime de dano, por exemplo, eles quebram, chega na casa da mulher, quebra Faz todo. aquele salseiro, né? Quebra tudo.
Ou então pega um objeto pessoal dela, por exemplo, tive casos, né, que ele pega os estudos, ela estudava, né, queria prestar concurso, o que ele fez? Não queria que ela estudasse, né, queria continuar reduzindo aquela condição, né, de subordinação a ele, financeira, ele destruiu os cadernos, né, então isso é violência patrimonial. Tá, mas que é amparada aí pela lei, né, Maria da Penha? A psicológica, geralmente, ela vai ser, assim, uma redução da autoestima. Tá. Pode não o caracterizar um crime. A violência psicológica, em geral, pode caracterizar uma contravenção penal, por exemplo, de perturbação do sossego, tá? O importante é que na violência doméstica ela é um ciclo. Certo. Ela começa assim, o cara diminui a autoestima da mulher, faz ela se sentir um lixo, ela se sente culpada, e ela ainda acha que a culpa é dela, ele faz ela achar que a culpa é dela, tá? E aí isso evolui. Ok. E para efeitos da lei Maria da Penha em específico, o âmbito familiar, né? Porque a lei fala ali no âmbito familiar, mas esse tipo de violência ela pode ser estendida a outros meios, né? Que aquela mulher convive. Como que a gente pode também estender isso a outros locais? Em regra, está relacionado ao parentesco, né? Aí você pode pegar, por exemplo, pai, filha, irmãos, tá? Dentro desse ambiente doméstico. O que mais a gente enxerga é um relacionamento amoroso. Sim. É um relacionamento amoroso, mas não só um relacionamento amoroso. Pode ser também parentes, tá? Ou pessoas que convivam com ela, né? Pessoas que convivam, tenham convivência com ela. Sendo parente ou não. Tá? Então vamos ter um relacionamento amoroso, os parentes e quem conviva com ela, mas que não seja parente. Mas tem que prestar atenção numa coisa, né? Essa lei, ela vai tratar de uma violência de gênero. O que é violência de gênero? Você discriminar a mulher pelo fato dela ser mulher. Se eu tenho uma situação em que não há essa discriminação de gênero feminino, por exemplo, uma briga, não é Maria da Penha, por exemplo, né, que aparece às vezes na delegacia. Eu tenho 2 irmãos brigando por herança e não há vulnerabilidade daquela mulher. Eles estão envolvendo questões patrimoniais, mas o motivo da briga é o quê? Herança. Não é o gênero feminino. Se fossem 2 homens brigando, a briga seria a mesma. Seria a mesma. O motivo não é o gênero feminino. Geralmente essas questões têm realmente a questão da submissão, né? Isso, envolve uma série de fatores. Ok. Doutora, eu queria saber o seguinte, se a gente já tem a Lei Maria da Penha desde 2006, agora recentemente, em 2015, foi criada a Lei do Feminicídio. Se já tinha uma tipificação lá atrás, por que foi necessária, né? Ter agora uma tipificação mais específica para os casos de assassinato contra as mulheres? Por que, né, dessa diferenciação? Eu acho que a finalidade do legislador foi proteger ainda mais a mulher. Né, por conta dessas questões que eu falei há pouco, de ser uma sociedade patriarcal e ainda existir muito preconceito em relação à mulher. Então eu acho que a lei tentou, por política criminal também, proteger ao máximo a mulher. Por isso que foi criada, né, essa qualificadora específica, inclusive como crime hediondo, criando o feminicídio. Tá? Mas eu acho que antes, a meu ver, vamos supor, o homem matou uma mulher por uma questão que envolva violência doméstica. Poderia ser um motivo fútil, dependendo do caso concreto lá, né? Então, antes eu já consideraria o hediondo um homicídio pelo simples fato de ser uma mulher. Para mim, a meu ver, né, eu já entenderia como essa qualificadora. E a lei do feminicídio, inclusive, ela trouxe, né, também na tipificação alguns agravantes, como a mulher em estado gestacional, né, a doutora inclusive está grávida aqui, né? Vem um príncipe aí, né, que vai ter educação para não cometer violência contra as mulheres, né? Ele já vai sair daqui, eu dou palestra, falo bastante. Isso, já vai sair treinado. Ele vai sair daqui já sabendo tudo de violência doméstica. Pois é, né? Vai ser um gênero. Vai ser um gênero e não vai tratar muito bem as mulheres. Né, meu amor? Né? Ele tá mexendo. E vem com muita saúde. Muito bem. Vamos lá. Mais um homem consciente vindo pra isso. Se Deus quiser, que a gente tá precisando muito. Mas enfim, as qualificadoras, né? Então, as mulheres em estado
gestacional, acho que menores, idosos. Sim, tem uma série. A lei foi muito boa nesse sentido, porque ela trouxe uma série, né, de fatores específicos que agora a gente tem que aplicar. E antes não tinha. Certo. Antes você não podia aplicar, por exemplo, essa qualificadora. Antes você apenas aplicava o motivo fútil, vamos dizer assim. Bacana. Outro tema também que estava muito em destaque, né? Acho que no mês de setembro, outubro, a gente teve uma enxurrada de casos. Eu não sei se na verdade a gente sempre teve esses casos, né? E a mídia não divulgava, mas enfim, em setembro explodiu a questão do abuso sexual dentro dos transportes públicos. Doutora Léa teve um caso aí né, que foi bem divulgado também na mídia. E, né, como proceder? Porque, infelizmente, a gente parece que teve uma negativa no judiciário, entendendo, né, o caso em si, né, vamos ser mais específicos, então, foi o caso do rapaz que ejaculou na mulher dentro do ônibus, né, do transporte público. Então, o juiz entendeu que não existia a tipificação criminal para mantê-lo preso ou, enfim, para tomar uma medida. Eu queria saber, doutora, lá na Delegacia da Mulher, vamos lá, como é que esse caso ele é tratado dentro da delegacia? Chegou lá, então, uma vítima, né, de um abuso sexual, no metrô, enfim, qualquer meio de transporte público. Como é conduzida lá pela autoridade policial? Primeiramente, ela chega, né? Ela já chega, dependendo do como a gente pergunta se ela, né, geralmente na Delegacia de Defesa da Mulher, a maioria das profissionais são mulheres. Isso então, já é importante. Cria, né, uma solidariedade, já uma destrava também da mulher, né? Que ela já chega muito fragilizada ali, né? Isso é importante. O sexual é difícil para muitas vítimas relatar com outro homem. Né? Então é difícil. Então ela chega lá, a gente tem toda a assistência. Certo. Ela conta o que aconteceu. Tá? Se o agressor for apresentado juntamente com ela e for a hipótese de flagrante, ele já é preso. Tá? Caso não seja uma hipótese de flagrante, por exemplo, ele não foi apresentado, a gente instaura o inquérito para apurar, dependendo das circunstâncias, se pede a temporária, uma prisão preventiva, dependendo dos elementos que nós tivemos lá na hora. E em relação às provas, às evidências, geralmente, crime sexual ele deixa vestígios, geralmente pode deixar vestígios, então a gente aprende as vestes, as roupas. Isso segue para uma perícia. Segue para perícia. Às vezes a vítima lava, porque às vezes ela chega em casa. Nesse caso mesmo, né, que aconteceu, acho que na Paulista, a vítima relatou: nossa, eu me sentia suja, a única coisa que eu queria era me lavar. Né? Ela falou que ela pegou, e realmente deve ser algo assim. Fora, tem gente que joga fora. Então é importante. Eu sei que é difícil, deve ser muito difícil para elas. Eu inclusive falo para elas, eu sei que é muito difícil o que está acontecendo, mas a gente vai tem que preservar, né? Até pra poder, né? E aí às vezes elas entregam a veste, a calcinha que estava usando, etc e tal. Isso colabora, né? Você pegando o cara, é feita uma perícia para constatação de material biológico, né? O fluido corporal. Certo. E aí com isso a gente consegue com mais facilidade, né? Preparar o inquérito para que o Ministério Público depois, né, conduza a ação penal e ele seja finalmente condenado. Porque lá é uma medida, quando ele fica encarcerado, na verdade, vai depender, de uma medida judicial, né? Assim, porque você precisa de uma perícia para você prender, né, o flagrante, assim, tem que, né, o flagrante, você depende de uma constatação de uma série de elementos para que o delegado tenha certeza, para você prender, para que haja certeza do flagrante, né? Esses casos que envolvem abuso sexual, houve muita dúvida qual o crime que é. É isso que eu ia te perguntar. É estupro, não é? Ameaça? O que é? Até porque o juiz considerou que não era nada, né? Ele não tipificou. Sim, ele tipificou como uma contravenção penal, né? Eu respeito o entendimento. Por que é tão difícil para os operadores de direito, seja o juiz, seja o promotor ou até os delegados de polícia, quem mais atuam no caso? A gente você só ali de frente lá, né? No calor dos fatos.
Como não tem uma tipificação certa, é isso, é aquilo. Ejacular em alguém de pena de tanto. Não existe isso. Não existe ainda. isso. Então você vai buscar, né, dentro do ordenamento jurídico que mais se encaixa aquele fato. Certo. Então o juiz entendeu, né, a respeito do entendimento dele, que era uma contravenção penal. Ele não deixou de punir. Uhum. Ele entendeu que era uma contravenção penal, né, de abuso, enfim, não foi o estupro, tá? Por que outras pessoas entenderam que era o estupro? Porque o estupro ele vai exigir qualquer ato, seja a conjunção carnal, né, que é a relação, ou não. Como qualquer ato, e como ele ejaculou, isso se enquadraria nessa parte. É um ato libidinoso. É um ato libidinoso. Deixa de ser um ato libidinoso. É um ato libidinoso, mas ele exige violência ou grave ameaça, o que não teve no caso. Porque ele fez ali meio na surdina, né? Sim, a moça nem foi percebeu. perceber depois. Então, aonde que estava a violência e a grave ameaça? Por isso que o juiz tirou do estupro. Tá. Entendeu? Ok. Porque não tem essas, né, penal você tem que aplicar a legalidade. Então, Tem que ter uma tipificação tem que ter anterior certa para você taxativa. enquadrar. Tá. Doutora Patrícia, chegando lá, um caso desse, como que a doutora enquadra? Eu enquadrei como violação sexual mediante fraude. Tá. Artigo 215 do Código Penal, pertinho do estupro, que é o 213. Tá, Por quê? Porque nesse artigo ele vai dizer que é qualquer conduta que constranja ou impeça o meio da vítima a se defender. E foi o que aconteceu no caso. Mais apropriado. Então não é uma fraude em si, mas ela não teve como oferecer resistência. Certo. E esse artigo fala isso. Outro, quando ele cita essa parte. Tá. Por isso que eu entendo que é violação sexual mediante fraude. Ok. Tá? Flávio Monteiro de Barros também. Inclusive eu me inspirei nesse artigo do Dr. Flávio Monteiro de Barros, que comentou sobre isso e eu concordo com ele. Ah, bacana. Legal. Outra questão que eu também queria perguntar. Quais são as medidas protetivas, né? Agora voltando um pouquinho lá para a questão da violência doméstica em si. Chegou lá, apresentou uma vítima que ela está numa situação iminente ou de risco. O delegado ele pode decretar algumas medidas? Como que é feita essas medidas protetivas, né? Como que funciona? Infelizmente não pode decretar diretamente medida protetiva, porque até o momento, né, não houve a derrubada do veto. O presidente, né, ele vetou alguns artigos, né, a Lei 13.505, agora de 2017, ela permitia que o delegado diretamente na delegacia concedesse a protetiva. Porque era o mais... É o mais correto. Porque ele tá lá, ele tá vendo, até seguir para o juiz, para analisar, às vezes, né, tem uma enxurrada de coisas para o juiz. E é uma questão urgente, né? Juiz seria... O delegado seria o primeiro juiz da causa. O primeiro garantidor dos direitos fundamentais dessa vítima. Certo. Então seria um avanço no combate à violência doméstica. E aí vieram muitos questionamentos. Mas a competência, ele vetou, a justificativa dele foi que a Constituição Federal não dá competência para o delegado de polícia. Mas a Constituição Federal não dá competência para... Ela estabelece de forma ampla, né? O Código de Processo Penal, ele dá competência para o delegado arbitrar a fiança e prender em flagrante. Se ele pode arbitrar uma fiança que é uma medida cautelar, por que ele não pode aplicar uma protetiva? Se ele pode prender, que é o mais, né? Por que ele não pode? Então, assim, não faz sentido, tá? Não tem justificativa, infelizmente foi vetada. Mas então, o que acontece hoje, tá? Hoje, o delegado de polícia pode solicitar ao juiz. Isso é rápido? Como que é essa comunicação? A comunicação é rápida. Aqui na capital, eu trabalho aqui no centro, é rápido. Eles são super rápidos. Né? Então, eles rapidinho, a gente manda no dia seguinte. Chegou a vítima. Deferido ou não a medida protetiva. Aí ele já entrou em contato com a vítima e intimam o agressor para que ele não chegue perto. E o que a gente pede lá? A gente pode pedir o afastamento do lar, né? Proibição de se aproximar dela e dos familiares, de proibição de frequentar os lugares que ela está usualmente frequenta. E também pode pedir pensão
Tá? Isso é muito importante, né? Porque às vezes ela não vai na se delegacia, afasta, não porque sai, porque ela depende economicamente, né? Ela fala, poxa, mas se eu for procurar a delegacia, e aí, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho como me manter. Então é possível a fixação de uma pensão como medida protetiva também. A gente solicita e o juiz vai analisar e concede sim. Porque aí você afasta, né, aquela vulnerabilidade financeira e aí realmente fica mais fácil de trabalhar. Mais uma coisinha, aqui em São Paulo a gente conta com quantas delegacias especializadas da defesa de mulher? Aqui na capital nós temos 9 delegacias de defesa da mulher. Tá, espalhada aqui pelos bairros, né? Por regiões, certo? Temos norte, sul, leste e oeste. Legal, e aqui temos a Sé, né? Temos que é a primeira. Ok, e essas delegacias especializadas, elas estão espalhadas por todo o Brasil? Sim, todo o Brasil possui delegacias especializadas, né? O estado de São Paulo foi pioneiro, o Piauí também é muito legal, tem uns projetos muito referência no combate ao feminicídio, tem núcleo específico de combate ao feminicídio, é muito bom. E, bom, aqui em São Paulo a primeira DDM é única para 24 horas. Ah, isso é importante, né? Porque às vezes a vítima sofre uma agressão de madrugada, ou até mesmo no final de semana, né? Que a gente tem delegacias aí que não abrem, né? De final de semana, então isso é um dado muito importante, ó. 24 horas, a primeira delegacia é de defesa da mulher lá na Sé. Vamos lá, agora a gente já sabe, né? Que a gente tem as delegacias especializadas por toda São Paulo e a gente tem um outro canal de comunicação bacana também, né? Que é o 180, é o Disque Denúncia, né? De violência contra a mulher. É um canal também muito importante. E então é isso, né? Se a vítima sofreu alguma agressão, então a gente tem, né, esses vários meios, né? E o importante é sempre denunciar. Denunciar e procurar uma delegacia, né? Muitas vezes tem pessoas que não sabem que estão vivendo violência doméstica e a delegacia também serve para orientar. Nós temos uma disposição para orientação em geral. Tá. E é importante também, né, sempre noticiar o crime a uma autoridade policial, porque fica também um registro, né? Isso é importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu fui, denunciei, fui outra vez. Vai chegar uma hora que realmente vai ter uma medida mais eficaz pelo Poder Judiciário, né? Porque acontecem casos, né, que a pessoa vai, consegue uma medida protetiva, às vezes, né, existe a reiteração, né, do ato e configurado isso, então pode ter uma medida mais eficaz, né? Então, vamos supor que você está falando assim, que ele descumpre a protetiva. Isso, por exemplo, também. Ele não poderia chegar perto dessa vítima e ele vai e chega. Ele não poderia entrar em contato com ela e vai e manda uma mensagem. Aí o judiciário, o juiz vai analisar, de acordo com o caso concreto, se decreta ou não a prisão desse rapaz. E se já tiver um histórico, né, fica muito mais fácil de o judiciário chegar a essa conclusão. Ele vai analisar o fato, verificar se estão presentes. Por isso da preventiva, né? Isso. Do artigo 312 do Código de Processo Penal. O que a gente faz na delegacia quando isso acontece? Tá? A gente comunica o juiz. Por quê? Porque o descumprimento de medida protetiva não é crime, já é pacífico, a jurisprudência já entende que não é desobediência nem descumprimento de decisão judicial, que são crimes previstos no Código Penal. Certo. É um mero descumprimento. Aí, dependendo do caso, eu peço a prisão preventiva, tá? Mas depende do caso. Por exemplo, um exemplo que já aconteceu na minha delegacia. Ele não poderia chegar perto da vítima, ele chegava com faca. O policial trouxe, então assim, além do descumprimento, teve um agravamento. Ele veio com faca. Então, poxa, né, ele está com certeza pondo em risco a vida dessa vítima, né, violando a ordem pública e, portanto, aí a gente pede para o juiz a prisão dele. Ok. Tá? Mas quando não é esse caso, a gente, de qualquer forma, tem que comunicar o juiz, faz o boletim de ocorrência e comunica o juiz o que está acontecendo e ele vai decidir, né, se sim ou não. Geralmente eles como são casos assim, eles autorizam a preventiva. Bacana. Então, trabalho muito importante da delegacia, né, de defesa da mulher. O importante é sempre denunciar, né, doutora? Sim, vamos à delegacia. Né,
É muito importante até para ficar lá um histórico, para ver se esse agressor é incidente, porque uma hora o judiciário vai ter que tomar uma medida, tá? Eu termino aqui agradecendo muito, muito mesmo a sua participação, é muito importante, tanto para o canal, quanto, né, as mulheres aí que de repente estejam nessa situação, né, ou na iminência aí, ou não sabiam de repente, né, que estão sofrendo uma violência doméstica, enfim, muito importante, tá, a sua participação, e eu agradeço a todos, e principalmente aí a doutora Patrícia e o nosso príncipe aí que vai chegar, tá bom?